Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, trazendo para você o segundo vídeo, a segunda parte sobre a sétima bem-aventurança, citado em Mateus, abra o seu livro, em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Eu estou concluindo o, o estudo, o dialogando com as Escrituras, sobre essa bênção, que é uma bênção sobre a lei de Cristo para alcançarmos o reino celestial. Porque nós estamos vivendo aqui na terra, através de Cristo, o reino de Deus. O reino de Deus é receber a veracidade de Deus, o evangelho pacífico, o evangelho da paz, o evangelho da justiça do Senhor. Esse é o objetivo. Esse é a proposta de Cristo. Para podermos herdar o reino celestial, temos que passar todo um processo do reino de Deus. O reino de Deus, ele já está composto de uma lei pacífica para existir paz, existir livramento, saúde, a cura da alma, do espírito, do corpo, em todos os aspectos. O Senhor, ele nos abençoou grandemente na cruz. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de evangelho de homens. Não precisamos de evangelho anátema. Não precisamos de outro tipo de doutrina. Qualquer um tipo desse simplesmente deixa de ser um evangelho pacífico. Que a paz e a graça esteja com todos vocês. Vamos mais uma vez falarmos da palavra do Senhor, dialogando de uma forma de paz e justiça, um diálogo amistoso, um diálogo tranquilo, e que vai simplesmente tocar em muitos ministérios no mundo, não especificando o nome, e pessoas também, de acordo com as Escrituras, não citar nomes de pessoas. Mas o único nome que eu posso citar aqui, ministério, é o ministério dos apóstolos, o ministério dos profetas, né? o ministério de Cristo, né? Pode falar dos homens de Deus, porque não esqueça, homens de Deus, você sabe o que significa? Homens de Deus, homens escolhidos por Deus, foram 40 homens escolhidos por Deus, homens para ser reis, homens para ser profetas, homens para ser apóstolos. E nesse tempo Deus escolhe homens para ser tais ministros? Sim. Todos nós fomos chamados para ser embaixadores da paz. Pacificadores. Mas como você sabe que você foi chamado por Deus? Quando você fala só ou apenas a verdade de Cristo segundo as Escrituras. Não por pregações mirabolantes, não por pregações enganosas, não pregações citando forma diferenciada do Evangelho para conquistar as ovelhas, o povo de Deus, para manipular com as suas fábulas e com as suas filosofias vãs, para angariar os fundos para a sustentação dos ministérios no mundo. É isso que o Senhor Jesus nos alerta através das suas santas palavras. Amém? Eu estou aqui, eu vou ler. Eu quero que vocês entendam, se você não tem nada contra ministério nem pessoas. Nós estamos falando aqui inspirado, eu estou falando aqui inspirado pelo poder do Espírito Santo. Que inspiração é essa? Porque eu estou com a Escritura. Você também abra a sua Escritura, que é o Espírito Santo que vai falar conosco. Eu vou fazer apenas breves comentários para poder abrir o entendimento, que isso é uma revelação de Deus. A revelação de Deus é a palavra que já foi dada, revelado, já foi interpretado através do Espírito Santo entregue aos apóstolos, e agora nós está sendo revelado, dando entendimento. Chama-se revelação da palavra. Revelação, quando diz na Escritura revelação no Novo Testamento, não é estar revelando o futuro para as pessoas. Isso é fraude, não é? Isso é fraude. Então, ele diz aqui no versículo 9, continuando no primeiro agora o segundo, quero encerrar essa palestra, esse diálogo, porque é muitas coisas para ser falado.
Vou falar desse assunto em outra oportunidade, abro outro vídeo. Então veja bem, bem-aventurados, no versículo 9, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que estão pregando para você são filhos de Deus ou os filhos deste mundo? Porque se ele não estiver pregando o evangelho pacífico, que é a justiça de Deus, então não é filhos de Deus. É essa que você tem que começar a diferenciar. Para isso, eu quero que você abra o seu livro, que tem uma outra autoridade. Isso aqui é a autoridade de Mateus, como apóstolo. Você respeita a Escritura? Você respeita a palavra de Deus? Você respeita a Deus? Você tem temor a Deus? Você respeita a Cristo? Você tem temor à palavra de Cristo? Você tem temor ao Espírito Santo? Você é dirigido, é guiado, é inspirado pelo Espírito Santo? Você tem respeito? Essa é a minha pergunta que eu falo. Isso fica para você, não me responda. Porque a palavra do Senhor, ela só tem valor se falar o que Ele revelou aos profetas, aos apóstolos e através de Cristo Jesus, que trouxe a salvação. Nós temos que ficar firmados nisso. Que você goste ou não, se você se agrade ou não, eu digo amém. Você pode protestar ou não, amém também. Você pode se revoltar, amém ou não. É problema seu. Mas eu tenho uma coisa, eu só vou entregar aqui, nesse dialogando com as Escrituras, com a Bíblia, não é? A veracidade de Deus. Eu estou pautado na verdade de Deus. Deus é o nosso defensor, é o nosso juiz, é o nosso advogado. E a nossa inspiração é o Consolador. É o que eu estou fazendo aqui. Que você goste ou não. Eu gostaria que vocês gostassem. Mas façam uma avaliação dos meus comentários. Que os meus comentários é inspirado pela palavra. Não doutrina pessoal. Não doutrina ministerial. Eu estou aqui como irmão e amigo em Cristo. Amém, amados? Então eu quero que você receba o Espírito Santo nesse momento. Quando você abre a Escritura, você já está com o Espírito Santo aí com você. Porque nós vamos falar da verdade. Quando você fala mentira, quando você fala fora do contexto da palavra de Deus, e inventa outro texto, e cria pretexto para dar veracidade à palavra de Deus, que não conseguiu alcançar a inspiração do Espírito Santo para dar o verdadeiro sentido, então, desde que vocês se afastem. Ele diz assim, vamos abrir o livro lá em Romanos capítulo 14, vamos começar. Esse é o vídeo 2, parte 2. Romanos, capítulo 14. A partir do versículo 19, um destaque, que eu vou enfatizar para vocês. Amém? Abriu a sua Bíblia? Vamos conversar aí. Você pode pôr um lanche aí ao seu lado, um copo de refresco, né? E vamos conversar com o Espírito Santo. Aqui é conversar com os três poderes celestiais, né? Pai, Filho e Espírito Santo, através das Escrituras. No versículo 19 ele diz assim, através do apóstolo Paulo: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Já está falando de um mandamento. Quem ensinou a ele? Foi Cristo. Através do Espírito Santo. Isso não é doutrina de Paulo. Ele está escrito aqui. Não existe doutrina de homens na Escritura. E quando tem alguma doutrina de homem, que o Senhor também ele cita, que não procede dele. Ele revela quando as doutrinas têm participação humana, que foi ele que fez particularmente, simplesmente fugindo da veracidade de Deus. Né? Tem muitas passagens, mas vamos por aqui primeiro. Né? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz.
Então vamos para o versículo 9, né? As bem-aventuranças, que é a sétima bem-aventurança, bem-aventurados, que são a grande bênção para entrar no reino celestial. Mas para isso, você precisa se preparar dentro do reino de Deus, aqui na terra, que é um reino espiritual, não terreno. Cuidado! O reino que estão buscando nos ministérios dos homens, estão buscando o reino material, o reino dos homens. Esse reino não é de Deus. O reino que Jesus morreu na cruz é o reino espiritual, é o reino de Deus que habita em nossos corações, que somos templo e morada do Espírito Santo. Não podemos buscar o reino espiritual em templos de homens, apresentando sugestões, propostas radicais, dizendo: venha buscar sua bênção, venha buscar material tal, venha buscar carro tal, venha buscar aqui tem um carro, aqui tem isso, aquilo tem aquilo, etc, 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 etc. Blasfêmia. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que está tomando o lugar do Espírito Santo, que o Espírito Santo não vos ensinou assim, não ensina assim. Não é assim. Vamos tomar consciência, não é? Por isso, esse é o evangelho de paz? Não, porque quando você chega em determinado ministério que, olha, um irmão ali recebeu uma geladeira, outro irmão ali ganhou uma casa, outro irmão, ele conseguiu um carro, outro irmão conseguiu uma fazenda, outro irmão conseguiu isso, outro irmão conseguiu um emprego, outro irmão conseguiu... E ali, o coração das pessoas cria um conflito de inveja, de desejos. Então eu vou àquele lugar porque ali tem bênção para mim. Isso não é reino de Deus, é o reino do homem. Está errado o que ele está fazendo? Não. Está errado não. Errado está você que está dando sustentação a essas mentiras, essas fábulas, esse evangelho apócrifo. Você que está dando sustentação. Você simplesmente está endeusando, está idolatrando. Isso é pecado. Se você achava que você estava praticando isso de forma inconsciente, agora a mensagem está saindo, está te levando consciência. Vamos ver como é que você vai entender. Bem-aventurados os que sofrem de perseguição, perdoe, do 9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse reino que estão vendendo para vocês é o reino de Deus. Esse pregador, esse ministério, eles estão, o corpo eclesiástico, como dizem, são os filhos de Deus. Vou repetir aqui, você fica ligado. Mateus 5, 9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados pacificadores, que entregam o evangelho da paz para a salvação das almas. Não para a salvação das coisas materiais. Não leu? Mateus 6,33. Eu vou ler para vocês. Estou aqui no livro. 6,33. Só virar a página. Eu vou virar. 6,33. Olha o que ele vai dizer aqui. Olha o que ele vai falar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas serão acrescentadas. Então, se você está primeiro buscando o reino de Deus, as coisas materiais, para depois você acreditar que Deus existe através das coisas materiais, quer dizer que Deus está barganhando, quer dizer que Deus está comprando, que você tenha fé nele, entregando coisas materiais, fazendo ministérios bilionários, ricos, e vocês dando sustentação. É de Deus? Você pergunte para você próprio. É você que tem que fazer a avaliação. Isso é chamado de alerta bíblico. Vigiai, orai e olhai. 3 conselhos. Vigie, ore e olhe. Vou repetir, 33.
buscai em primeiro lugar. Você está primeiro buscando as coisas materiais. Aí lá eles fazem um rolo, um bolo, aquele bolo de fermento humano, não fermento novo. Você faz um bolo com fermento velho, o que é que vai acontecer? Faça um bolo com fermento velho. Vai fazer um tumulto no seu organismo. E o que está acontecendo nesse tumulto que você está buscando o fermento velho, o fermento de homens? Um tumulto na sua vida espiritual. Uma confusão na sua vida espiritual. Você não sabe o que está buscando. Você não sabe a quem você está adorando. Jesus falou isso para a samaritana. Você não sabe o que está buscando. Você não sabe a quem você está adorando. A salvação vem do judeu. A salvação é Cristo, não é homem. Não é a minha pessoa, nem outras pessoas, nem marca de homens, nem ministérios. Vou repetir para voltar à nossa originalidade da palavra que estava antes, no ponto. Todos são originais, mas onde estava a origem do começo? Então ele diz, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Justiça é palavra de paz. Justiça, com a justiça de Deus, você tem paz na sua vida. Você é curado, você é liberto, você deixa de ser incrédulo, você deixa muitas coisas deste mundo, a cultura, que significa os costumes malévolos, maldoso deste mundo. O reino celestial é puro, é santo. Os tímidos vão para o inferno, porque rejeitaste as minhas palavras, então rejeitarei os teus filhos. Onde está escrito isso? Oséias 4. O meu povo perece por falta de conhecimento. Buscai conhecimento. Enquanto ainda Deus está por perto. Porque cada vez que você se distancia de Deus e vai buscar esse reino material, você está se distanciando a cada dia. E vai chegar um momento que você vai entrar em estado de calamidade espiritual que não sabe de onde procede. Ou, se já está acontecendo em suas vidas. Na vida profissional, na vida financeira, na vida conjugal, na vida de amizades, e etc, etc, etc. Vamos voltar aqui no Romanos, capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. A verdade do Senhor. Jesus é a paz. Jesus é a paz do mundo. Não adianta você fazer passeatas, caminhadas junto com o povo, cheio de pombinhas e faixas, pedindo paz. Que paz? Você está falando de coisas físicas. Aquilo é passageiro, é um protesto. Cada uma daquelas pessoas que estão protestando, eles estão pedindo paz, mas existe paz dentro deles? Eles vivem na justiça de Deus? Ou vivem na justiça do homem? Ou vivem na sua própria justiça? Vamos continuar. Né? Vamos continuar. É muito bom. Isso são comentários. Os comentários, ele enriquece o comentário genuíno, que é o que eu estou passando, um comentário genuíno. Não existe falácias aqui. E você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe que esse comentário é conciso, é pertinente ao que está sendo falado pelas Escrituras. Né? Eu não estou criando doutrinas. Vamos para a doutrina. O apóstolo Paulo está entregando a doutrina que Deus revelou para ele. Isso não é dele. Porque antes ele vivia na doutrina judaica. Debaixo da lei do pecado. Lei da condenação. E agora estão pregando a lei da condenação, dizendo que é a lei de Cristo é a salvação. Esqueceu que essas pregações são lei da condenação? Voltou lá para os tempos de Israel antigo? A lei mosaica?
Olho por olho, dente por dente? Vamos continuar. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Quando você chega na sua família, quando você sai da igreja, dessas congregações, você chega na sua casa, desde o momento que sai de casa, que sai de casa, sim, estão com desentendimento. Chega na congregação, recebe aquilo ali, todo mundo se tornou santinho e recebe aquela pregação. Aquele sermão poderoso, dizendo que procede de Deus. Abre a escritura, pega um versículo e manda ver. Depois de tudo aquilo ali, aí cada um dá uma palavra, cada um louva, cada um faz isso, faz aquilo, dizendo que foi tudo de Deus. Muito bem. Amém por isso. Depois vem o sermão principal. Olha, você sabe como está a vida daquele homem? Sabe mesmo? Sabe como está a vida daquele ministério? Sabe mesmo? Você tem redes sociais. É só você parar de ser acomodado e buscar. Buscar e buscar. Mas, se aquele ensino, aquela pregação, faz parte da pureza do Evangelho de Cristo, que é puro, então você vai ter paz. Porque geralmente que eu assisti, convivi, muitas famílias, casais, ou os que pastoreavam, tudo mais, mal terminava o culto, já estavam brigando. Mal terminava a ceia e já estavam desentendendo dentro da congregação. Entrava no carro brigando. Só não falava que o outro era bonito porque esse nome seria feio. Entendeu, né? E quando chega em casa, conflitos. Por que isso? É porque eles não estão recebendo o evangelho da paz. Um evangelho pacífico. Porque é o evangelho do homem. Parece naquele momento da mensagem, ou para outros tempos deles, como no convívio, ele coloca temor ao povo, rigor ao povo. E coloca o nome de Deus. Ele coloca para respeitar, ter temor daquele ministério, colocando o nome de Deus. Primeiro, ter temor ao ministério, ter temor à doutrina. E para respaldar o poder daquela palavra dele, colocar Deus no poder. Em nome de Jesus. E o poder do Espírito Santo. Essa é pode dizer, a jogatina espiritual que está sendo realizada. É duro de falar isso? É. Eu acho. Muito duro mesmo. Mas não é a verdade que tem que ser falado? Porque quando você tem o evangelho realmente pacífico, o evangelho pacífico em Atos dos Apóstolos, a igreja era pacífica. No começo foi batalha. Mas depois tornou-se pacífico. Por que batalha? Porque eles foram lutar contra as religiões corruptas, que fazia mau uso da palavra de Deus, além de fazer mau uso, ainda acrescentavam, adicionavam leis e mandamentos, fardo pesado para os membros, para o povo de Deus. Não é? Preste atenção, você procura averiguar tudo isso, a mensagem, esse entendimento que está sendo dado. É pesado, né? Você não aceita, né? Tudo bem, é o seu direito. E você não aceita, mas você aceita, outra pessoa aceita? Amém, é o seu direito de aceitar e de não aceitar. De viver, de conviver, de aceitar, de ter esse conhecimento. É conhecimento que está sendo passado. Essa sabedoria é sabedoria que está sendo passada. Não é? Então, vamos prosseguir aqui no versículo 19. Ele diz assim: sigamos, pois,
as coisas que servem para a paz. Nele mesmo, 19. Para a edificação, seguir. Está dizendo. As coisas que sigamos, que servem para a paz. Você está seguindo as coisas que servem para a paz? Isso é um mandamento. E para edificação para com os outros. Não está existindo edificação para o outro. Nem nas famílias, nem nas congregações. É uma batalha ferrenha. São muitos. E outros, médio. Outros, regular. Outros, mais ou menos. Outro, menos. Quanto maior a congregação, mais conflito. Quanto menor, menos conflito, mas tem conflito graduado pelo tamanho da congregação de pessoas. Interessante que nessas pequenininhas, mais humildes, mais simples, também tem os grandes conflitos que nem parece e divide e que acaba e um sai para um lado para o outro. Eu vou montar minha igreja em outro lugar porque Deus está me revelando. Chama-se reino dividido. Foi Cristo que dividiu aquela igreja. A igreja de Cristo é dividida. As palavras de Deus e de Jesus, tudo é falso que ele pregou, que todo reino dividido é o reino de Satanás. Quem é que divide uma família? É o reino de Deus, família. Não é o diabo que divide a família? Está dizendo que é Cristo? Quem dividiu a família na presença de Deus? Quem foi que dividiu? O diabo, lá no Éden. Vamos começar a entender as coisas. No versículo 20 ele diz: não destruas por causa da comida a obra de Deus. Está caindo a ficha um pouquinho? Vamos continuar. Vocês estão indo buscar comida, não é isso? Vamos ver o que é que Paulo está querendo dizer. Vocês estão indo buscar comida literal. Não é isso? Vamos lá. Ponto. É verdade que tudo que é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Você está buscando as coisas de escândalo, escandalizando a palavra do Senhor, escandalizando o reino que Deus entregou em seus corações. Você está buscando as coisas literais, dizendo que é do Senhor. Está caindo a ficha? Melhor? Está melhorando, né? Eu vou ler de novo para você entender. E você continue lendo, fica ligado. Romanos 14, 20. Tome posse. Não é tomar posse daquelas profetadas de tome posse. Leve para casa. Deus tem um mistério para você. Deus tem uma grande bênção para você. Por que você não fala da bênção? Por que não fala o dia, a hora, o local e tudo mais? Essas profetadas baratas. Eu estou falando bobagem? Eu conheço muito bem, porque eu já recebi dezenas e centenas. E se eu tivesse fé nas profetadas, eu não estaria hoje por aqui. Poderia estar até por aqui falando mentiras, de engano, com doutrinas de homem, minhas doutrinas, que eu não tenho. Vou repetir agora. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Estão buscando no ministério as coisas materiais. Não é ministério de Deus. Vamos continuar. É verdade que tudo que é limpo, mas mal vai para o homem, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Quando você buscou aquelas prosperidades, aquelas revelações perversas, buscando carros, terreno, porta de emprego, não está no Evangelho. Você já deu tudo isso. Deus diz que cuida do seu povo. Do jeito que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida de todos. Ele cuida da minha família. Por que não cuida de você?
Então, isso gera escândalo. Escândalo do quê? No reino do Senhor. Aonde? No reino de Deus. Dentro do seu templo. O reino do Senhor está dentro do seu templo. Que templo é esse? O seu corpo. Porque dentro desse corpo físico existe alma e espírito. Você luta para dar desejo à sua alma. Chama-se a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. E você deixa o seu espírito fraco. E fortalece a carne através do sangue que é a alma. As coisas materiais. Vamos continuar. 21. Bom é não comer carne. Ele já está falando aqui. Nem beber vinho. Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. O que foi que Cristo falou para nós? Sobre bom é não comer carne. Ele fala de duas formas, literal e espiritual. E para nós agora aqui, você pode comer carne? Claro que você pode. Não sacrificado. Mas você pode comer carne? Você pode tomar vinho? O que ele está dizendo aqui? Essa carne, vou repetir, bom é não comer carne. Que carne? A carne deste mundo. Que vinho é esse? O vinho deste mundo. O que nós devemos tomar? A carne. Quem não come da minha carne e não toma do meu sangue, não tem honra comigo. Quem falou isso? Cristo Jesus. Não é? Então nós tomamos. Isso está se falando da palavra do Senhor. Ele diz, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece. Por quê? Quando você está buscando o desejo da carne, você vai buscar. O reino do mundo, você está buscando o desejo da sua carne, como eu citei anteriormente no versículo 20. O desejo da carne. Você come aquelas coisas que você está aceitando pautar no seu templo espiritual, e está recebendo o vinho, é a falsa palavra. Então você come e bebe. Por que você come? Você alimenta o seu corpo físico. Como? Através da água, da palavra. Que é o que? O sangue alimenta. Do mesmo modo, o falso vinho, que é a falsa palavra. As pessoas têm confundido muito as palavras de Cristo relacionado quando ele transformou a água em vinho. Aquele vinho, o Senhor é a videira. Aquele vinho não é vinho fermentado. Aquele vinho não é para embriaguez, como muitos colocam. Eu sou contra quem entende. Cada um entende com o jeito que quiser e bem entender. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu problema é dele. Problema com quem? Com Deus? Não, com a palavra. Porque a própria palavra que você usa, que você fala, será julgado, salvo ou condenado. Se for para condenação, vai ter que prestar conta com Deus. Se for para salvação, vai prestar conta com Deus. Tudo é com Deus, não tem saída. Então, e Jesus ali transformou aquela água em vinho, mas foi o vinho celestial, porque ele é Deus. Abriu seus ouvidos? Abriu seu coração? Estão falando essa tolice. Estão bebendo, dizendo que Jesus transformou. Por isso que o mestre Sala falou, deste vinho nunca experimentei. Era muito saboroso, era diferente dos outros. Geralmente dá o melhor no começo da festa e o pior no final. Mas o Senhor ali, ele não entendeu que aquele vinho era um vinho celestial. É o suco de uva, é da vinha. O vinho é a vinha do Senhor. É a videira, ele é a videira. Então, quando chegamos aqui, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão não tropece. Quando você leva essas coisas,
e chama o teu irmão para levar também, ó, aquele lugar tem bênção tal, é maravilhoso, você está fazendo ele tropeçar também. E quando você dá esse ensino a outros, você está fazendo ele tropeçar. Vamos continuar. Ou se escandalize, você está escandalizando o Evangelho, você está escandalizando a palavra de Deus. Vamos continuar. Ou se enfraqueça, você está fraco na fé. Porque no dia que não sair mais bênção para você materiais, você não crê mais em Deus. Interessante que você vai continuar indo meses, anos, tudo mais, se nunca mais fui abençoado. Deus nunca mais abençoou, me abençoou uma vez, nunca mais. Por que eu falo isso? São relatos. Eu vivo, convivo e recebo. E entrevisto. Vou continuar. Você vê que o Senhor, ele diz mais aqui. Tu tem fé? Paulo pergunta, tu tem fé? Nós estamos falando aqui sobre a bem-aventurança, a 7ª bem-aventurança. Nós estamos falando aqui com as autoridades de Deus. Mateus, o apóstolo Paulo. São as palavras de Deus. Você crê nisso? Você tem respeito por Deus? Por Cristo? Pelo Filho de Deus? Pelo Espírito Santo Consolador? Tem? Então, nós estamos aqui com eles aqui. Você não precisa me contestar. Se você quiser contestar, isso é com Deus. Porque eu estou lendo. Isso é falso? Essas palavras são falsas? Porque se for falso, você é o quê, então? Esses ministérios são o quê? Se isso aqui é falso. Eles são a verdade. Eu sou a verdade, você é a verdade é Deus. É isso que você tem que tomar posse. O Senhor diz, 4:1 de Oséias, não há verdade, não há conhecimento de Deus na terra. E não há verdade no homem. Fora de Deus, todos são mentirosos e pecadores. Está escrito. Vamos continuar. Se tu tens tu fé, ele fez uma pergunta, tem-na em ti mesmo diante de Deus? A tua fé está diante de Deus mesmo? Porque pela fé é que você será salvo e liberto. Pela fé é que ele dará o reino celestial. Mas se você passar pelo processo, o qual Jesus entregou o reino de Deus aqui na terra, que nós somos templo moral do Espírito Santo, é espiritual. Mas para isso você precisa passar pelo processo de fé, não de obrigação, de fé na palavra. Se tu crês em Cristo, será salvo, tu e tua casa. Então vamos continuar. Se tu tem fé, tenha em ti mesmo diante de Deus, vamos continuar. Bem-aventurado, também posso, aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Você está aprovando esses enganos? Você está aprovando essas doutrinas vãs? Essas propostas mirabolantes? Indecorosas? Inconsistentes? Não duradouras? Passageira. A palavra de Deus não é passageira. Ela é eterna. Você tem que observar que aquele pregador, ou seja lá quem for, pregadora, ou seja lá quem for, missionário, não sei o que, apóstolo, tantos nomes dados, né? Ele pode morrer hoje, ou amanhã. E aí? O que é que você vai dizer? Ele era um homem tão abençoado por Deus. Eu ganhei bênção dele, pela pregação, pela revelação. Mas do nada ele morreu, foi? Mas foi Deus que matou ele? Claro que não. Foi por causa das mentiras dele? Também não. Você é que julga a sua própria morte.
você é que pode planejar o seu futuro. Pode, tudo isso. Pelas palavras vos será julgado. Porque ele morreu. Não era para morrer agora. Ele é um servo de Deus, deveria ficar mais tempo. E ele era justo. Justo. Aos olhos de quem? Dos homens ou de Deus? Entregava a justiça de Deus? Depois que ele morreu, descobriram certas coisas que ele fazia na terra. Eu estou colocando vários tipos de exemplos. Você tem que ficar atento às coisas. Então a vida não pertence ao homem. Porque quando o espírito de morte chega na vida da pessoa, que só vive no sofrimento, é porque não compensa mais você continuar na terra. Tem crianças que morrem cedo, com um acidente, alguma coisa. É porque Deus tira da face da terra, porque são crianças puras, que são ainda com... Não são anjos, não é? Como estão falando. Ela é um anjinho, não tem anjo mulher e não tem anjo criança. Essas falsas doutrinas. Então eu quero que você preste atenção. De repente essas pessoas estão negligenciando. Tem que tomar cuidado. Aquela criança, quando foi embora, quando Deus guardou, é porque o caminho que aquela família estava percorrendo, com as doutrinas que estava recebendo, Deus tem um plano para cada um de nós. Já fique sabendo. Eu não sei qual é o meu tempo de vida na Terra. Posso ser que eu vá hoje, depois dessa mensagem. Mas eu estou deixando o testemunho de vida minha, por onde eu passei, e que entreguei. Nada entreguei falsamente. É a minha consciência limpa em Deus. Chama-se consciência limpa em Deus. A palavra. Tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus? Está fazendo a pergunta para você. A Bíblia está fazendo. A Escritura está fazendo a pergunta para você. O apóstolo Paulo, que é autoridade, está fazendo a pergunta para você. Então eu estou repetindo a palavra dele, fazendo a pergunta para você. Se você tem fé, por que você está seguindo fé de homens? Fé ministeriais. Fé de doutrinas equivocadas. Não consultas a Constituição de Deus, que é um livro sagrado? Vamos continuar. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que é a prova. Se você está seguindo outro tipo de fé, você está condenando a si próprio. Vamos continuar. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Come o quê? Ele foi comer o quê? A carne e o vinho. De qual? Do mundo, do reino deste mundo. Ele diz, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque você foi buscar as bênçãos do mundo nos ministérios dos homens. Porque não come por fé. Fé, a palavra, é o que você não vê, é o que você sente, é o que você estuda, que você lê, não determinado por critérios humanos, não por doutrinas humanas. Aí ele diz, e tudo que não é de fé é pecado. Você está pecando. A palavra está dizendo aqui. Você toma posse disso? Você aceita isso? Você está vendo como é pesada a palavra de Deus? Nem todo mundo, Jesus diz, nem todo mundo recebe os mandamentos do Senhor. As religiões não aceitam as palavras do Senhor. Prega o que é pertinente àquele ministério para as suas benesses. Isso é um alerta. Nós estamos dialogando com a Escritura. Vou repetir esse versículo, que ele é poderoso também. Você toma posse. Agora, veja bem, além desse versículo, você chega até no versículo 16, ele diz assim, não seja, pois, blasfemado o vosso bem.
Blasfemar, está falando de blasfêmia. Isso tudo é heresia. Não tem parte com o Espírito Santo, é um espírito usurpador. Você está perdendo a sua salvação. Você está perdendo o amor de Cristo. O amor de Cristo você não perde. Você está afastado do amor de Cristo, é diferente. Ele não se afasta, ele sempre está presente. Se você pedir um socorro, ele está aparecendo ali para te socorrer, mas você tem que começar tudo de novo a sua busca. Aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Perdão, isso aqui já é outra bem-aventurança, a bem-aventurança 8, que eu vou, em seguida, vou passar. São 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele diz Paulo aqui, no 14:16 de Romanos: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Estão blasfemando o vosso bem, a sua salvação, a sua libertação, os bens que Deus já tem reservado para você, a terra que Deus já tem reservado para você. Aí no versículo 23, vou repetir para reforçar: mas aquele que tem dúvidas, veja, vive em estado de dúvida, se come, está condenado. Então você está comendo de uma coisa, você está ali buscando, mas você está em estado de dúvida se é de Deus ou não. Aí vamos continuar. Porque não come por fé. Você come e bebe a palavra da fé. E tudo que não é de fé é pecado. Você está pecando, se está vivendo desta forma. Está perdendo a tua salvação. Há quantos anos você está nessa busca? Não encontrou ainda o reino de Deus dentro de você? Como você vai poder alcançar o reino celestial? Porque são 2 reinos. O reino transitório, que prepara a pessoa para o reino celestial. Deu para entender? Então, vamos ser cuidadosos. Converse com as Escrituras, que tem vida eterna. Converse com o Espírito Santo. Peça a Ele que Ele mostre um colaborador, uma pessoa, para te mostrar algo mais excelente. E como é que eu faço? Eu vou sair daquele lugar? É uma pergunta difícil. Eu não aconselho que você saia. Mas você pode continuar frequentando, mas não faça o que eles fazem. Ouça, e depois chegar em casa, medite, leia a Escritura, fale com Deus. Porque você falar com Deus é uma coisa. Diretamente você fala com Deus. É a sua alma, o seu espírito falando diretamente com Deus. A outra coisa é Deus falar com você. Deus fala com a pessoa através das Escrituras. Deus revela o seu amor, a sua justiça pela Escritura. Inspirado pelo Espírito dele, que é o Deus Consolador. É o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele faz todas as coisas aqui na terra. Não o espírito do homem. O homem não tem como consolar. Quando você busca a justiça do homem, você vai se consolar na justiça do homem. Tem lei. Quando você quer se consolar para resolver os problemas da sua saúde, você procura um médico. Concorda com isso? Não é? Quando você procura consolar sua vida econômica ou resolver suas coisas financeiras ou contábeis, você vai a um profissional, contabilidade, ou economista, ou alguma coisa assim parecida. Cada caso, cada doutor no seu galho. Nós estamos falando aqui do doutor celestial, o Criador de todas as coisas, e que você também possa. Amém? Eu agradeço a sua presença por mais esse vídeo, que é a segunda etapa que eu encerro por aqui, né? Segunda parte, e que Deus abençoe vocês poderosamente. Espero que tenha entendido. E agradeço pela sua paciência. E que Deus abençoe poderosamente você e sua família, a sua caminhada para o reino celestial. Amém? Abraço de paz
Óculos Santo, e até a próxima, com a graça do Senhor Jesus.